Oi, gente! Eu falei que não ia fazer vídeo toda semana e realmente fica difícil de fazer toda semana. Essa semana eu postei um vídeo do meu amigo Rafael dando uma palavra sobre o Dia da Independência e tal. E hoje, que é dia 10 de setembro, eu queria dar uma palavra sobre a data de hoje, que é dia da prevenção contra o suicídio, né? E por isso que eu tô de amarelo. E eu queria contar um pouco da minha história pra vocês. Mas antes eu queria ler um versículo, alguns versículos. Ele tá em João 5, eu vou ler de 1 ao 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em que aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Eu vou fazer o paralelo dessa história e a moralzinha que eu tirei no final. Antes eu vou contar pra vocês o que eu vim contar. Meu nome é Vitória, né? Acho que dá pra saber porque eu tento não misturar muito a minha vida pessoal com Borboletas de Jesus, mas é impossível, né? Meu nome tá sempre ali. E eu não nasci num lar desestruturado, não nasci, sabe, com a ausência de nenhum dos meus pais. Nunca tive nenhum trauma, nem nada do tipo. Eu tinha tudo pra ter uma vida muito boa até, sabe? Mas eu cresci com isso de que eu não era suficiente, sabe? Que nada do que eu fizesse era bom. A solução de tudo pra mim era: eu não mereço estar viva, eu não mereço existir mais. E isso desde bem pequena mesmo, sabe? Desde 3 anos, assim. Nada que eu fizesse por alguém, pra mim, era significativo, porque não fazia sentido, sabe? E eu fui crescendo com isso, de que eu não era boa, de que eu não era bonita, de que eu não era legal, de que eu não me encaixava. Eu passei por algumas situações na escola, sabe? Que eu, quando eu era pequena, eu gostava muito de prender meu cabelo assim pra trás, eu não usava óculos, então a minha orelha ficava muito grande. E eles me chamavam de Dumbo, de orelhuda, faziam aquelas rodinhas em volta de mim, me insultavam e tal, sabe? E isso só me deixava mais pra baixo, isso fazia com que eu me sentisse muito insatisfeita com quem eu era. E com o passar do tempo isso foi crescendo cada vez mais, sabe? E eu tinha uma melhor amiga, sabe, melhor amiga, aquela que você sente dor de barriga ao mesmo tempo que ela, aquela que você liga e tal, que chegava a conta de telefone no final do mês e só tinha o número dela. Ela era assim, maravilhosa, sabe? E eu tinha 7 anos quando ela morreu. Ninguém soube explicar bem o que aconteceu com ela, sabe? Médicos não sabiam explicar. E ninguém nunca entrou muito em detalhes comigo, né? Porque eu era muito criança. Então, eu ficava com aquilo, sabe? Que eu cresci num lar católico. E eles falavam comigo, tipo assim: Deus existe, Deus vai tirar as suas dores, Deus nunca vai te deixar sofrer.
você nunca vai chorar porque Deus é maior e tal. E eu sempre ouvindo essas coisas e eu ficava assim, poxa, cara, ela morreu, tá doendo pra caramba. Que Deus é esse, sabe? Que doideira. E um tempo depois, a minha avó, que era assim, uma segunda mãe pra mim, também morreu, sabe? Eu fiquei, pô, cara, Deus tá chegando assim, passando a navalha no povo, sabe? Levando todo mundo. Por que ele tá fazendo isso comigo? O que eu fiz? Sabe? Eu não sou boa o suficiente nem pra Deus. Aí eu ficava assim e eu comecei a pensar que Deus não existia mais e virei uma ateia todinha. Depois eu explico o que é todinha. E depois disso tudo ter acontecido, eu devia ter tipo uns 10 anos, sabe? E me mudei pro Maranhão. Assim, bem longe e tal. Mas... E eu lá comecei a ter as minhas notas caindo, sabe? Eu comecei a ficar meio louca, sabe? Na cabeça. Comecei a ficar muito bem, não. E tive amizades e tal, e comecei a beber lá, tipo, com 11, 12 anos, assim, e comecei a ter lá os namoradinhos, né? Ai, eu me arrependo tanto. E eu tomei muito na testa, sabe? Muito mesmo. Porque, esse pessoal mais novinho assim, né? A gente quando é mais novo, a gente não pensa muito nas coisas, né? Aí você ficava com um, depois o outro já tava com o outro e tal, e eu sofria muito com isso, porque eu ficava tipo assim, poxa, eu não sou suficiente nem pra ter um namoradinho, sabe? E eu comecei a namorar um menino, comecei a namorar mais sério com ele e tal. Nós ficamos juntos por mais ou menos um ano. E nesse um ano, a gente voltava, terminava. Eu tive a minha primeira relação com ele e tal. E assim, eu me sentia numa relação muito abusiva. Hoje eu vejo isso, sabe? Porque ele me tratava muito mal, sabe? Ele fazia eu me sentir pior do que eu já me sentia. E eu cheguei num ponto em que eu não via mais saída, eu não via outro jeito de me sentir melhor. E daí eu comecei a me cortar e, sabe, eu tentei me matar tipo umas 10 vezes assim. E, sabe, eu comecei a ouvir vozes e essas coisas assim bem assustadoras, sabe? E a minha vida começou a virar esse ciclo, sabe? Que eu brigava, eu me sentia mal, daí eu ia e me cortava, daí eu ia e tentava me matar, eu ia e... sei lá, sabe? Ficava ouvindo aquelas músicas tristes que só te deixam pior. Eu comecei a desenvolver depressão e eu tive que frequentar um médico e a minha vida foi isso, sabe? Durante 3 anos. E há uns anos atrás, eu me mudei para minha atual cidade, né? Eu moro em Barbacena, em Minas Gerais. E eu fiquei um mês sem comer e sem dormir, sabe? No primeiro mês que eu cheguei aqui. Não por birra ou por nada do tipo, mas é porque eu simplesmente não conseguia. Eu dormia 4 horas, sabe? Tipo, um dia eu dormia 4 horas, assim, corridas. E depois eu ficava, tipo, 5 dias sem dormir. Daí eu dormia umas 4 horas de novo e ficava assim, sabe? Toda vez que eu ia comer, eu vomitava aquilo que eu comia, não propositalmente, sabe? E eu fiquei um mês nisso, a ponto do meu pai chegar e falar assim, Ih, não fica doente, eu não tenho dinheiro pra pagar se você ficar doente, sabe? E os amigos que eu tinha, porque eu esqueci de mencionar que eu era bem conhecida na minha cidade onde eu morava e tal, eu tinha vários amigos, galera, mas quando eu me mudei, todos sumiram, sabe? Mesmo. Eu tive uma amiga, quero mandar um beijo pra ela, Blanche, linda, maravilhosa.
que ficava comigo no Skype, ficava comigo delirando, sabe? De vez em quando eu acho que tinha uns cachorros na rua, eu falava assim, cara, tem um lobisomem aqui e tal. Aí ela ia na minha e falava que eu ia virar lobisomem, sabe? A gente ficava até tarde brincando com essas coisas assim. E ela realmente me deu um suporte muito grande. Foi a única pessoa que eu tive, sabe? Durante esses meses. E no final desse mês que eu fiquei sem comer e sem dormir, uma conhecida minha daqui da cidade mandou mensagem e falou assim, olha, vamos na célula. Eu falei, gente, o que é célula? Ela falou assim, é tipo uma reunião de jovens. Aí eu falei, nossa, que legal, vamos sair com uma galerinha, vamos conhecer pessoas. Uhul! Aí eu peguei e fui com ela, né? E na hora que eu cheguei lá, era uma reunião de jovens. Os jovens sentavam e discutiam sobre Deus. E eu fiquei, o quê? Na moral, você me fez sair da minha casa pra falar sobre Deus? Esse ser aí que fica lá em cima, sei lá se ele existe, se ele se importa com a gente e tal. Aí eu fiquei bem bolada, sabe? Mas aí na hora que eu cheguei lá, depois na célula a gente foi pro culto. Eu fui, né? Eu vou falar com ela assim, não quero ir nesse viagem. Não, vamos lá. Aí, na hora que eu cheguei lá, e eu vi lá no altar, carinha de cabelinho arrepiado, tocando guitarrinha, eu fiquei assim, nossa, esse é o cara que eu quero pra minha vida. Nunca pensei muito em casar, nem nada disso, mas eu quero casar com esse cara. Eu sou noiva dele hoje, mas enfim, a gente conta isso depois. E eu comecei na igreja por causa dele, por causa do André. E eu ainda me cortava, eu ainda bebia, eu ainda era mó cabeção. E ia na igreja, sabe? Por causa do André. Ele vai ficar se achando. Eu ia e eu comecei a me envolver, eu comecei a gostar, sabe? Eu fui... as meninas me convenceram a ir a um retiro de carnaval. Você fica quase o carnaval todo lá. Eu não queria ir de jeito nenhum, sabe? As meninas ficavam me chamando muito pra ir. Eu falava assim, não, eu vou pro Rio, que eu quero beber, eu quero ir pro carnaval mesmo, sabe? E elas, não, vamos pro retiro e tal. Aí o André chegou e falou assim, você vai no retiro? Pô, claro que eu vou. Na hora que ele chamou, eu fui, né? Aí eu fui nesse retiro. No retiro, não sei quantos já tiveram oportunidade de ver como que é ou de frequentar um, tem lá as programações, né? Tem tipo culto de manhã, culto de noite, sabe? De tarde tem tipo umas gincanas, é bem legal. Aí no final de todo o culto tinha um apelo, que as pessoas eram chamadas lá na frente, os intercessores oravam por elas, muito legal. E eu tinha pavor que alguém viesse orar por mim. Cara, eu não acredito em Deus, eu não tô aqui por causa de nenhum de vocês, nem por causa de Deus, sabe? Não põe a mão em mim. E eu ficava muito brava, muito séria, com a cara muito fechada. E teve um dia, eu acho que foi no segundo dia de noite, um negócio assim, que eu tava sentada na frente. E aí chegou essa hora da oração. E eu, pro lado de cá, tinha um monte de fio, um monte de coisa. Pro lado de cá tinha gente orando, caindo e tal. E eu não tinha pra onde correr. E uma moça que tava tocando teclado desceu lá do altar e veio na minha direção. E eu fiquei assim, gente, como que eu falo com ela que eu não quero que ela ore por mim? Como que eu falo com ela? Como que eu fujo? Vou pular nessas cadeiras e tal. Aí ela chegou e ela falou comigo que ela conhecia as minhas dores. Ela conhecia... Ela não, né? Que eu sei que não era ela, mas assim, Deus usando ela, falou que conhecia as minhas dores, que estava lá toda vez que eu chorava, que sabia dos motivos pelos quais eu chorava, que sabia que eu me sentia sozinha, que falou tudo que eu me sentia. Ele falou que se eu quisesse eu estaria com ele estaria comigo e que era pra eu deixar ele entrar na minha vida, que eu ia ver a diferença que ele ia fazer e tal, sabe? Falou muitas coisas e eu fiquei muito apaixonada por Jesus. E a partir desse dia eu comecei a me envolver mais, sabe? Com as coisas da igreja, com as coisas de Deus mesmo.
E uns meses depois, eu tive um acontecimento, sabe? Que eu tava indo... Eu ainda não tinha parado de me cortar. E eu tava indo pra célula, porque agora eu ia toda semana. E eu ia porque eu queria, não por causa do André. E eu parei em frente a uma ponte relativamente alta que tem no caminho, sabe? Eu fiquei olhando lá pra baixo e ouvi uma voz na minha cabeça falando: vai, se joga e tal, sabe? E eu falei que não, que agora eu me importava com o que Jesus tinha feito por mim, sabe? Que eu não queria abrir mão dessas coisas. E a voz continuou insistindo, insistindo e gritando na minha cabeça, sabe? E eu peguei e saí correndo, igual uma louca no meio da rua. E eu cheguei lá na célula e fiquei sentada. E só isso. Eu não conseguia pensar, não conseguia falar e eu fiquei completamente parada, sabe? E as pessoas tentavam falar comigo, tentavam interagir comigo, tentavam qualquer coisa. E não conseguiam, sabe? Aí eu andava, sabe? As pessoas, tipo, me levantavam e eu andava, mas assim, no automático, sabe? Como se eu não tivesse vida. E a gente foi pra célula, foi pro culto e tal, e eu naquele estado. No culto, as meninas iam lá pra frente, pulavam, dançavam e tudo, e eu fiquei lá, tipo, inerte, sabe? E no final do culto, elas tentavam falar comigo, e eu não conseguia responder, era como se algo estivesse prendendo a minha garganta, sei lá, e elas pegaram e saíram. Daí o André sentou do meu lado e tentou conversar comigo também, mas eu também não conseguia falar. Aí eu comecei a chorar e eu só chorava, e ele começou a conversar comigo e me apresentou Jesus, o Jesus que eu nunca tinha ouvido falar, falando sobre como que seguir Jesus às vezes realmente era difícil, mas que valia a pena, sabe? Que ele sempre estaria presente, que nós teríamos sim que abrir mão de algumas coisas e abrir mão da nossa própria vida para deixar que ele vivesse em nós. E é isso. Eu aceitei Jesus, uns meses depois eu fui batizada e realmente eu não falo que são tudo flores, tem dias que eu tô bem mal, sabe? Que eu fico assim, sem saber o que fazer, mas realmente a presença de Jesus na minha vida, ela supre toda e qualquer necessidade, sabe? Ela me enche por completo, ela supre qualquer vazio. A minha vida não é mais vazia como era antes, sabe? Hoje eu tenho Jesus, sou universal. Mentira. E o paralelo que eu quero fazer à passagem que eu li no começo é que aquele rapaz estava lá há 38 anos, sabe? Aquele homem estava lá há 38 anos, doente, parado, esperando o movimento das águas, mas ele tinha Jesus ali, sabe? Foi Jesus que mudou a vida dele, não foi um anjo, não foram águas, não foram nada, sabe? E ele esperou por tanto tempo, ele, sabe? Não fique tanto tempo quanto ele esperando um milagre acontecer na sua vida. Aproveita que Jesus tá aí, tá de graça e tá, sabe, disponível. E em homenagem a esse dia, eu quero falar que Jesus também tirou de mim essa vontade de morrer, porque ele colocou em mim vida, a vida dele, sabe? Ele me mostrou que a cruz foi para que eu não precisasse morrer, porque ele morreu por mim. Ele, sabe, ele morreu para colocar um sorriso no meu rosto, um sorriso que eu não quero que se apague de jeito nenhum. Ele colocou uma felicidade em mim que é inexplicável, sabe? E eu quero que você sinta isso também, que você tenha isso, sabe? E não deixe se perder nunca. Porque algumas pessoas a gente
ver esse mundo tão cheio de maldade, tão cheio de tristeza, algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus e até mesmo já conheceram, mas deixaram ele de lado, e sabe? Não faz isso não. Deixa ele colocar em você amor, bondade, tudo que vem dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é isso, eu agradeço porque vocês assistiram, né? Esse vídeo ficou meio longo, mas assim, agradeço de verdade por vocês estarem presentes e por estarem dando ouvidos à voz de Deus, que nada se perca, né? Eu não gosto muito de falar essas coisas, mas curtam e se inscrevam no canal.